vantagem. Então vamos lá! Vamos lá! Porque vai começar essa loucura agora! Bom dia! Cara, imparável. Vocês estão acompanhando mais uma vez o Tasquetê. O Tasquetê, que é o seu programa semanal de análise de animes e discussões de animes do Papo Profundo. Olha que alegria! E como toda semana, Chico, nós falamos intervaladamente, acabou de inventar essa, né? alternadamente, sobre assuntos envolvendo animes aqui. Chico, diga para as pessoas o que nós falaremos hoje em twitch.tv/Papo Profundo. Hoje iremos falar de Kaguya-sama, Guerra e Amor, ou Amor e Guerra, fica aí a dúvida. Uhum. As duas primeiras temporadas, no caso. Olha... Eu só tô, assim, com problemas de concentração, porque temos novamente Arnaldo Roupão. E Olha... é uma cena que... Tá frio, mano. Digamos... Era... melhor eu não rever. Engraçado que aí tá frio, e tipo, Só deve lá tá também. muito frio. Só ali. Só aqui embaixo. Mas eu tava em São Paulo esses dias e São Paulo tava, sei lá, 16 graus, qualquer coisa assim. Aí eu voltei pra Santos e aí Santos tava 25 e aí eu falei, caramba, cara, que coisa maluca, né? São Paulo faz um friozinho também, né? Faz, Lá, mas não Campos do chega Jordão, perto mas mais tá Boa. Mas... Esse fim de semana foi um pouco menos quente. Exatamente. Se eu levantei 7 horas da manhã e eu não pus um casaco, eu não vou falar que tá frio. Exatamente. Eu tô o dia inteiro com 2 blusas. Então, Queria- talvez esteja frio. Queria dizer aqui pra vocês que o nosso querido Sonluf perguntou lá no nosso YouTube que dias são as nossas lives. E eu vos digo, senhor Sonluf, que nossas lives agora elas acontecem todas as terças-feiras em twitch.tv/Papo Profundo e de forma alternada. Como eu disse, nós falamos sobre um assunto do mundo dos animes, por enquanto. E a gente fala aqui, uma semana a gente fala sobre Kaguya, outra semana a gente fala sobre... Por exemplo, semana passada a gente falou sobre como criar um vilão. Olha que maravilha! A gente falou a diferença de um vilão para um antagonista, para um protagonista, por que é importante ou não ter um vilão, os animes que não tem vilão. A gente falou sobre várias coisas legais aí. Então, a gente vai uma semaninha falar sobre alguns episódios de Kaguya, outra semana a gente fala sobre outro tema, talvez falar sobre um filme, talvez não sei. Mas, E semana... a família é uma boa. Na semana anterior a gente falou sobre como criar um vilão. Inclusive, ô Chico, eu me interessei mais pelo cartaz, pelo banner de Spy Family do que pelo anime de Kaguya até Você agora. assistiu? Ah, tá, de Kaguya. Ah, tá. Mas você Uhum. assistiu o anime de Spy Family? Não, mas eu preferia ter visto. Você pode ver ainda, não sei se você sabe disso. Dá pra Precisa ver um corrigir. só. Ainda bem que nada te impede de ver uma outra obra-prima, né, mano? O quê? Pois é. Que absurdo. Dois Cansado episodinhos. desses anime Bosta já, mano. 2 episodinhos. Caramba. 2 episódios Tocando de dos calça ao vivo, melhores hein, animes gente? já feitos. Ô, E louco. caiu meu celular. Cara, Então- Não. Bota ele alinhado direito. Ah. Vestindo calça ao vivaço aqui, hein? Ô Arnaldo, por que você tá falando aí que Kaguya é uma obra-prima? meu Deus do céu. Por que Kaguya é uma obra-prima? Eu devo ter visto Porque anime errado, ela- não é possível. Não, para. Não, calma, espera. Não, por favor, deixa eu interromper. Momento Kaguya. O monstro chegou, o pau na mesa. Eu vou refutar o Guilherme, que não sei o quê. Eu não posso Monstro, falar, argumente. velho! Batata. Eu não posso falar, velho! Leandro, teve um Dicecast que o Leandro tava mó galera, o Kleber, não sei o quê. Aí os caras falando mal de Uncharted, e o Leandro falou: porra, pode falar mal de Uncharted, se vocês falarem aí eu vou refutar. Daí o Catatal foi lá, falou. Daí ele, contra isso aí eu não vou poder falar nada, não. O cara tava pronto pra refutar. Agora, não, argumente. É que não sei assim, quando argumentar. não deixou eu falar, só é sei- fácil, né? Eu sei na outra ordem. Na outra ordem eu Esse é o sabia. Eu tava vendo a ordem que eu ia começar a refutar. Eu sei o essa argumento com do Guilherme, laranjas. Eu sei essa com laranjas. Eu não tô nem desafiando nada, nem falando nada. Eu só tô questionando. Por que, Arnaldo, pra você é uma obra-prima?
Eu me sinto É nostálgico. uma hoje. aula de como desenvolve personagem, é uma aula de como se dirige um anime, é uma aula de como se tem bons dubladores que se entregam pelo personagem. Aí tá um ponto que talvez eu não possa falar, porque eu vi dublado. Eu vi dublado. Mas A dublagem é boa. Inclusive, E a dublagem é boa. também. É verdade, a dublagem é dublagem é boa. Muito bom. Ô Fábio, por que Diga. você votou em Spy Family ou você votou em Kaguya? Eu votei em Spy Family. Por que você não votou em Kaguya e votou em Spy Family? Porque... A coisa já ia ganhar. Não, porque eu ainda Isso. acho que Spy Family funcionava mais o episódio a episódio. Era só por isso. É verdade, Se eu você- acho que você tem E razão. se você assistir Spy Family, quem assistiu Spy Family vai ver que temos 2 episódios já lançados e 2 episódios dão discussões demoradíssimas e muito bem fechadas. Uhum. Sim. Não? Não, Tá bom. Ó, não. eu acho assim, realmente... Nada como uma comédia sobre os Não horrores da discordo. guerra, Não, né? Não discorde, não, porque eu passei o dia falando com o Neto de Spy Family, mas a gente tá falando do Gibi, né? Então, o ponto é que Kaguya, eu senti muito que a gente tomou a decisão errada de falar de Kaguya de vários episódios assim, porque Mas ele é- me parece Simpsons, cara, que você não precisa É do que- episódio anterior pra você deixa- ver o posterior, sabe? Deixa eu te falar um negócio. Hum. É que, assim, muda bastante. A história vai mudando o formato que ela é contada de acordo com o passar do tempo. A primeira temporada é muito mais esporádica, a segunda é Isso, mais de isso. arco, né? Assim, A terceira as é coisas quase um arco parecem- inteiro. assim, as coisas na segunda, elas parecem que são levadas mais em conta de episódio a episódio. Ele vai evoluindo, assim. Ele vai evoluindo, Uhum. assim. As próximas. A terceira temporada, ela é quase inteira de um arco, assim. Vai ter Uhum. 2 arcos no máximo, vai ser, né, assim, comparado às outras, não vai ter esses episódios largados, assim. Uhum. E a partir da quarta, quando tiver, vai ser bem mais história linear e taca pau na história. Eu prefiro assim, inclusive. E tudo isso que tá contando nessas 2 primeiras temporadas vão ser utilizadas de alguma forma depois. Ok, tomara que seja mesmo, porque tá. Não sei, é claro que a direção do Mude, anime né? erre completamente, que eu acho improvável. Só se o One Picture falar, vou enfiar esse nariz no cu, aí eu vou fazer não, tudo errado. Acho improvável. Acho improvável porque eu não sinto falta em comparação ao material, né? De alguma coisa que não tá em tela e que Não vai tem, ser não tem. usado. Então, Eu sinto que Kaguya usa muito o Arnaldo até me falou lá que para a guerra entre, né, os dois conversando ali e tal, e aí tem esse debate de mentes, não sei o quê. E eu acho que isso fortalece bastante a construção de personagem, né? Porque você conhece muito dos personagens porque você direto tá dentro do pensamento deles, né? Então, ele não tá te escondendo o que o personagem tá sentindo, né? não, ele É uma conta. sátira. Eu acho legal que é uma sátira esses animes lixo, tipo Death Note, que tem uns personagens horrorosos. Só Não, que, mas tipo, a sátira que deixa os personagens bons, né, cara? É engraçado. Não, mas é que, tipo, o que eu gosto é que, assim, eles usam dos 2 alunos gênios, os maiores alunos da escola, eles se apaixonaram um pelo outro, são só 2 adolescentes idiotas. Toda a genialidade que eles têm, nossa senhora, eu sou foda, eu tenho dinheiro, eu resolvo qualquer coisa, é tudo jogado no lixo porque são 2 adolescentes idiotas. Exatamente. Ele quebra todo o paradigma do anime Aí colocando um inocência. muro chamado adolescência. É só isso. O quanto ele te engana pra falar desses personagens, sendo que são só 2 crianças, tá ligado? Tem um plano genial, envolve trocar o café do cara por um descafeinado. Eu queria trazer aqui que temos primeira interação no chat do espectador Kaships06 e ele escreveu Dab. Sabe? Dab. Ó, Fica aí. Obrigado pela primeira dá pra mensagem. loucar, Depois. mesmo, mano. obrigado pela primeira mensagem, mas eu queria dizer que Dabi me lembra da Buraco e me lembra Dragon Ball, que é um anime bom. Ok, ufa, Quer dizer, vi que você lembrar de outro. Eu também achei. eu concordo Filho com de um cara vocês no sentido de que é quebrado um paradigma, que todas as coisas que estão sendo colocadas, elas ficam de segundo plano por conta desse paradigma quebrado. Mas isso também faz com que só seja utilizado essa parte de ela é rica, ela pertence a uma família assim assado, só quando é conveniente.
E tem vários outros momentos que isso não é utilizado, né? Então, por exemplo, tem um dos episódios que, tipo, eles estão discutindo sobre, tipo, ela tá indo pra escola e aí ela, tipo, tem um gato no meio do motor de um carro. E aí, por conta do gato que tá no meio do motor do carro, ela não pode ir. E aí, tipo, nossa... Dentro da escola, do que foi apresentado, quando a gente tem a história dentro da escola, não faz muito sentido ficar focando na parte dela ser rica, porque a escola é para alunos ricos. Tirando o personagem principal, a escola é de escola de elite, né? Exato. Então, eu acho que é mais por isso mesmo. Não tem que ficar abusando disso, sendo que, por exemplo, a Fujiwara é filha de um político importantaço. E tem a teoria, inclusive, de que ela é neta do primeiro-ministro, não foi confirmado ainda. Então é a galera, tipo, da elite geral Lá todo mundo do é elite. Japão. Ou você é bolsista Ela... absurdo, ou você é elite. Não tem outra coisa. Na apresentação do mundo, ela é a filha da família mais rica que controla o Japão. Tudo bem. Mas o resto não fica muito atrás, entendeu? E ela é assistente do presidente, certo? Ela é vice-presidente. Porque a presidência é dada ao aluno com a maior nota da escola. Nossa, ainda bem que tem eleição. Tem arco de eleição como verdade, eleição. Tá loucaço, quem chamou o Arnaldo? Vá tomando. Guilherme, bane o Arnaldo aí pra nós, velho. Não, é verdade, porque quem promove o Shirogami pra ser presidente é o presidente anterior, verdade. Presidente anterior. O Arnaldo tá loucaço de remédio pra coração. Mano. E, tipo, eu entendo ela. Eu não sei nem se a dublagem falou assim, explicou, se o que fome bola aí, mas que ela é meio que ela é a assistente dele, né? Tipo, eles andam juntos por conta disso. Tipo, ela é a vice-presidente, ele é o presidente. Eles falam como vice-presidente na dublagem também. Então, os personagens Miyuki é o presidente, ela é vice-presidente, a Fujiwara é a secretária. E o Shigami é o tesoureiro. Mas uma parte interessante é que é construído uma tensão sobre simplesmente eles andarem juntos, né? E isso eu acho legal, né? Que é um negócio muito adolescente, que é o que vocês falaram. Sim. Eles estão andando juntos e os outros alunos estão falando e eles estão imaginando aquilo na cabeça deles, de tipo, nossa, eles estão falando da gente, não sei o que, e tipo... tipo, isso é um embate, isso é uma discussão, mas esse é o nível de preocupação que eles vão ter ali, né? Então, o anime, ele não se compromete muito, né? Você vai ver, tipo, a disputa entre os dois ali e vai se divertir. Mas você não vai ter nada que, tipo, te preocupe, né? A gente tem que lembrar que a premissa é completamente idiota. Porque, assim, a gente tem 2 alunos de elite, entre aspas, gênios, essa parte não é importante agora. São 2 pessoas que são adolescentes, que estão apaixonados, acontece, normal. Né? Qualquer coisa que você vê, de qualquer anime, até no shonen de batalha padrão, tem alguém se confessando pra alguém porque tá apaixonado, ou é Naruto. Então... Ou é Naruto. E tem também, e eles esquecem disso depois. Exatamente, tem essa parte. Então, tipo assim, estamos apaixonados um pelo outro. Eu sou orgulhoso demais para aceitar que eu tenho que falar que estou apaixonado. Não é bem orgulhoso demais, né, Fábio? Parece que mas tem meio que uma lei entre os mais ricos. Então, né? Eles têm uma lei entre eles que eles não sabem, que eu não posso me confessar porque quem se confessa perde. Essa lei, para começar, não faz sentido nenhum, só faz sentido na cabeça dos dois. E é bem explicado por que faz sentido na cabeça dos dois. Pelo orgulho do próprio Shirogami de não se rebaixar ao poder dos Shinomias, e a Kaga por ser uma Shinomiya, que ela não pode se rebaixar ao ponto de um plebeu. No caso dele, na verdade, é porque ele não pode, no nível que ele tá atualmente, ele não pode se declarar pra ela. Isso vai contar mais pra frente, na verdade. Não, mas é orgulho dele. Mas é orgulho. É construído. O arco é bom? O arco é bom. É só por orgulho? É só por orgulho. Então é que todas as vezes que ele tem um confronto que ele se fode, ele tem aquela imagem da Kaguya olhando ele com um ar de dó, de pena e desprezo ao mesmo tempo, entendeu? O Arnaldo tem razão no sentido de que toda vez que ela olha com a cara de dó, de desprezo, qualquer coisa assim, ele se dói muito. Às vezes ele não tá fazendo nada, mas ela olha com cara de dó, aí ele vai lá e... Puta, ela tá me olhando com cara de dó, ela tá me achando um merda, isso e aquilo. E aí ele se mexe muito quando isso acontece, né? Então...
é aquele negócio mesmo de que eu não posso ficar pra trás. E mais pra frente, a gente vê até que, no jogo de vôlei, por exemplo, no jogo de vôlei ele não queria ficar pra trás, ele queria mostrar que, tipo, o presidente não é qualquer um, né? Nós temos um presidente aqui que sabe jogar muito, então é um orgulho muito grande, né? O Shirogami, ele tem Complexo uma de vira-lata reputação a fudido, zelar. né? Entendeu? Uhum. Ele é o cara perfeito. Na visão dos alunos, ele é o absurdo. Ele é o light. Na visão dos alunos, ele é o light. Mano, ele conseguiu se tornar presidente do conselho estudantil. Tudo bem, parte de outros arcos. Mas, cara, vindo do nada, ele é um bolsista, tá ligado? Família pobre. Família pobre, tipo, Playboy. Tudo bem, a Kaguya respeita ele, porque ele mereceu ser respeitado por algum motivo, porque ela fala disso sempre, né? Que ela faz favores pelos outros pra eles servirem pra alguma coisa. Então, tipo, que é isso que os Shinomias fazem. Acho que isso era no começo da primeira temporada que eles falam isso. Então, assim, e ela respeita ele por algum motivo. E, tipo, tudo bem, mas, cara, o maluco veio do nada. Ele tá lá tudo fudido, ele não tinha amigo. Ele veio de baixo mesmo. Então, tipo, ele tem um orgulho que ele tem que zelar, porque, mano, o cara é pobre. O cara é pobre na escola de elite. Esse problema existe. Mas até no início, Fabião, ela fala algo que, tipo, eu até poderia sair com ele se ele fosse, tipo, um cara mais influente, um político, dono de alguma coisa assim ela fala. Tipo... Ela fala se ele não fosse um plebeu. Tipo, exatamente, se não fosse um plebeu. Se simplesmente, tipo, fosse outra pessoa, ela poderia fazer, tipo, se apaixonar ou algo assim do tipo, mas tem todo aquele negócio de, tipo, eu não posso me apaixonar, mas as outras pessoas já estão falando deles, né? Porque é normal, na verdade, ensino médio, você tá andando junto com uma menina, estão falando que você tá andando junto com uma menina, né? Uma proximidade dessa ainda, né? Mas uma coisa que eu sinto um pouco de falta é sobre a família dos dois. A gente tem uma interface pequena ali no começo ali na metade da primeira temporada, na verdade, dos pais, né? Do pai do pai dele, né? Que, tipo, atende um telefone. Então, tem uma pequena interface ali, mas a gente não tem não tem essa vertente, né? Tipo, é um cara bravo, um cara tranquilo, é uma família... Como é a família dos dois, né? O quê? Ele é um maníaco. A gente tá falando só da Mostra primeira temporada? Ele no festival escolar. Estamos falando da primeira e da segunda. É que na segunda, no festival mostra escolar, ele no festival escolar, demonstra exatamente como é o pai de Shirogami. Na verdade, mostra bem essa parada. Tem um personagem, que ele é um porque idiota. mostra ele... mas a família da Kaguya mostra a parte quando ela vai visitar o pai dela, que ela não pode sair com eles, vai lá, acho que é, sei lá, Natal, Ano Novo, não lembro o que é. E ela vai visitar ele, e o pai dela passa com um monte de segurança, ela não pode nem ver ele só vaza e fala, que bom que você veio, e passa reto. Mas, Chico, eu acho que isso meio que se perde nessa falta de sequência, porque às vezes a gente tem um episódio que conta isso, sabe? E aí eu sinto naquele negócio que eu falei pra vocês sobre estar assistindo um episódio de Simpsons, de Tom e Jerry, qualquer coisa assim. Não, mas é que, acontece, esse começo acontece, tipo, não dá pra... discordar, é que assim, a gente gosta muito, mas o Guilherme não tá errado. De mais que isso. Mostra primeiro o pai dela passando com um monte de segurança, não pode nem ver ela. Porque, tipo, depois ele pega mostra a família. Peraí, Arnaldo, peraí que eu tô falando. Depois mostra a família dela. Não deixando. Não, porque o Arnaldo ia me cortar. Mostra depois ela não podendo sair pra ver os fogos com ele. Mostra depois que a família. Ninguém da família dela vai ver ela no festival escolar. Então vai mostrando um monte de coisa, assim. É que não precisa pegar um episódio e explicar tudo isso. Ia ser meio bobo até. Vai, Arnaldo. Perdão, Arnaldo, pode ir. Você tá falando é jogado esse negócio. Não é jogado, não. Eu acho que do pai. Eu só acho que, tipo, é só, tipo assim... É que, tipo assim, quando você fala de construção de personagem, tudo aquilo que tá sendo contado, ele tá sendo acrescentado pro personagem pra um ponto de crescimento que vai ser apresentado. Então você pega... Vou te dar um exemplo do mesmo exemplo que você falou. Por que a Kaguya não vai pra Kyoto pra ver o pai? Ela tinha uma viagem com as amigas marcada, que ela ia com a Kei, foi cancelada. Isso. Temporada seguinte, você descobre que, na verdade, elas cancelaram o passeio pra sair com a Kaguya, porque se a Kaguya não fosse, não teria propósito. Ali você já vê a importância de quanto aquele personagem, ele é somado pro resto do elenco, e como ela consegue enriquecer a importância dos personagens pra própria Kaguya, que é uma pessoa que, desde o início, você vê que é exatamente, vamos voltar pro primeiro episódio, de uma pessoa que jamais sairia com o ralé,
para uma pessoa que o cara fala com entonação diferente, ela tá apaixonada. Ela, tipo, ela se perde completamente. Tem uma outra parada também, né, Neto? Que é uma família, tipo, num nível de dinheiro que ninguém aqui tem. Ela não foi criada pelos pais, ela foi criada por... Não sei se ainda no anime mostra a criação dela. Ela não mora com o pai, ela não mora com ninguém, fala bem a verdade. Ela mora sozinha, ela mora numa mansão com empregados. Sim. Não tem nenhum dos irmãos que ela tem, não tem ninguém da família com ela. O pai não tá ali, eles ficam em Kyoto. Quando ela vai visitar o pai, ela tá em Kyoto. Mais pra frente explica por que ela tá em Tóquio e tal. Mas não tem, tipo, uma explicação. Ela fica, tipo, não tem nada da família, ela fica sozinha. A família dela tá resolvendo as coisas da empresa e ela tem que se virar. Então a família tipo, é muito difícil a gente falar de uma família que é muito milionária e largou a menina com babá desde criança, tá ligado? É isso, ela não tem esse contato com a família. Essa é uma parte que que vai ser desenvolvida um pouco mais pra frente e começa a mostrar que a gente tem um pouco mais um pouco mais de personagem em si nesses dois, né? Porque logo no início, e foi o que quando eu questionei, até vocês dois estavam em live, né? Eu fiquei meio assim, porque foi falando. E bem no início assim, dos episódios, e aí você fala, caramba, que bobo, sabe? Tipo, eles estão ali discutindo, debatendo um negócio, mas cadê o propósito disso tudo, sabe? E aí, por isso que eu falei na live que era anime batata. Perguntei pro Arnaldo, o Arnaldo falou que não era batata. Eu entendo depois, vendo um pouco mais pra frente, porque o entendimento dele de que não era anime batata, mas se você pega ali o começo ali até o meio da primeira temporada, na verdade, você tem muito pouco de propósito, né? Isso é verdade. Ele demora pra engrenar, tanto é que é o que eu falei, porque na história aí mesmo, final da terceira temporada e começo da quarta é que a história começa a progredir. Com os acontecimentos do final da terceira temporada que tá saindo agora, que faz a história degringolar. Antes disso, a gente tá meio que nessas briguinhas dos dois ali. Vai evoluindo, sim, tem algumas histórias, por exemplo, o arco final da primeira temporada, da Kaguya não poder sair pro Festival de Fogos, é uma coisa que é importante pra personagem, importante pros dois. Tem um arco do Ishigami no Festival Escolar também, que é muito importante pra essa temporada. Tem alguns arcos, mas são poucos, né? A partir de agora ele começa a virar um anime de arcos de desenvolvimento de vários personagens, inclusive. E acontece muito, principalmente nessas duas temporadas, que é tipo, o arco que ele funciona bem, que é o próprio arco da eleição. E que, cara, tipo, o arco da eleição é lá no comecinho, tem a despedida do conselho, tem toda aquela parte, o arco da eleição. É a segunda temporada. Mas até se engrenar no festival esportivo, é uma maluquice desgraçada. Três semanas de desgraça. 3 semanas de fazer Masterchef. 3 semanas de caos. Não tem. Eu acho que a partir. Essa terceira. Ainda tem uns episódios avulsos, porque sempre vai ter dessas bobeirinhas em Kaguya, dessas piadinhas, né? Mas vai ter a maioria dos episódios a partir de agora vão ser pra construção de alguma coisa. Sim. Nesse meio tempo, a gente tem alguns personagens que aparecem, tipo, na verdade tem um personagem principal que aparece e que eu não diria que é o alívio cômico, porque eles já são basicamente só comédia. Mas quando tipo, você tá ali com dois personagens centrais e eles estão em opostos completos ali, em um dilema, eu meio que agora já espero que a menina lá do cabelo rosa, eu esqueci o nome dela. O Joara. Eu já espero que ela vai aparecer pra fazer alguma coisa, sabe? E isso aconteceu tantas vezes, mas tantas mas é isso. vezes. Ela é pra isso. A Tika é o elemento do caos do anime. Ela é o elemento, literalmente, o negócio pra ser uma bagunça. Eu acho que no primeiro episódio fala isso. Quando eles estão fazendo aquela parada do cinema, eles falam, mas eles esqueceram o elemento do caos. Que é ela é o caos da Ela história. falou exatamente pra que ela serve, ela é o elemento do caos. Ela é literalmente pra isso. Ela é o personagem que ela entra na equação pra fuder a equação. Então, tipo, qualquer plano que eles tenham arrisca pra seguir, se ela tá no meio, você não sabe o que ela vai fazer. Ela é tipo o Pi.
Considere o pi com 5 elementos. Considere o pi com 20 elementos. Foda-se. Por isso que a gente Vai dar apelidou errado. ela de demônio. Não, ela fez a Micolina explodir o conselho estudantil. É verdade. O conselho estudantil explodiu. Essa explosão é muito boa. Não serve pra nada, é maravilhoso. Não serve pra porra nenhuma, mas é maravilhoso. Falando mais sobre ela, é um personagem que, tipo, serve pra dar uma bagunçada na coisa, mas tem momentos como o jogo de vôlei lá, por exemplo, que ela, apesar de ser engraçado em algumas partes, mas mostra, tipo, a preocupação dela, né? Tipo, ó, tem alguém que Ela é quer professora. mostrar alguma coisa pra outra pessoa, quer se empenhar e tal, e ela tá lá junto, sabe? Uhum. Não, ela é professora do Milk. Ela vai ser o resto É. do desenho assim. Exatamente. Tudo É que ele não tipo, souber fazer, é ela que vai ensinar. É exatamente isso que a gente fala quando é o elemento do caos. Tipo, quando você pega a Fujiwara, que você conhece, que ela faz tudo que ela bem entende e ninguém consegue prever, e ela vê a situação do Miyuki, a gente tem o mesmo pensamento que o Miyuki tem, de que, puta, fodeu o rolê dele ser perfeito, ela vai espalhar pra todo mundo e acabou. E não acontece. E Uhum. quando tem regras que você fala que ela vai ser uma pessoa tipo, vai levar o negócio como tivesse caráter e ética, ela trapaceia, ela rouba, tá ligado? Uhum. Você não... Quando você vê a obra, tipo, daqui a pouco você vai começar a manjar o que tá acontecendo. Mas no início, ela serve muito pra ela te quebrar a expectativa a todo momento. Uhum. Você pensar numa coisa, você pensa A, ela faz B. Às vezes faz A e B junto, entendeu? Então, o Arnaldo, não quebrou minha expectativa até agora. Porque aconteceu da primeira vez, na verdade. Aconteceu da primeira vez. A partir da primeira vez, todas as vezes que tinha algum dilema assim, eu falava, ela vai aparecer aqui. E ela aparecia ali. Então, Mas a quebra de expectativa dela é quando ela age de maneira séria. Quando ela ensina o Milk a fazer Ok. alguma coisa. isso sim. Quando ela concordo. chantageia o irmão mais velho de Kaguya. Opa, spoiler, foi mal. Tipo, aí beleza. Aí eu realmente acho que é porque eu já espero que ela vai ser essa pontinha colocada ali quando alguma coisa tá, tipo, dividida entre os dois, ou quando tá indo muito pra um lado de eu já falar, vai aparecer ali, vai mudar completamente, e normalmente tá acontecendo. Ela aparece e faz isso e acaba fazendo isso, né? O Fábio, se a gente considerar que o foco tá sempre entre esses dois personagens, a gente pode considerar, então, que a menina do cabelo rosa, que eu não decoro o nome, e isso eu acho um problema em desenho japonês, viu, gente? Fujiwara. É muito Quando ele é ruim muito de marcante, decorar eu nome lembro. dessas coisas, cara. Muito ruim. Quando Eu é demorei. marcante, eu lembro. Não, Fujiwara é duro. Ou chama de Pode Chica. chamar de Chica, né? Eu chamo de demônio. demônio. Demônio serve também. Ô, Fábio, você pode considerar que ela, então, é um personagem principal? Hajime. Sim. Porque ela tá sempre junto com os dois ali, né? Sim, não, mas acontece um pouco já na segunda temporada. Essa história ela é muito sobre aquele conselho. Porque não é pela apresentação de todos os personagens que você vai ver, principalmente do final da segunda temporada, todo mundo ali é quebrado. Ali não tem ninguém bem, velho. Tá? Um mais louco que o outro, cara. Tipo, só tem problemático. Tudo bem, o personagem a principal Kaguya com o presidente, um pouco menos, porque eles são problemáticos entre si. Mas a gente tem toda a problemática do Ishigami. Tipo, de toda a problemática e do porquê ele tá lá, né? Dele ser salvo pelas pessoas. E... Tanto da Fujiwara, que não conta muito, mas é a melhor amiga da Kaguya, né? Tem toda uma história importante Tem uma sobre razão isso. do porquê, exatamente. Mas ela tem ciúmes dela, cara. É a Kaguya. A Kaguya, ela vai, tipo, uns passos... É uma adolescente. É essa parada. É o bagulho que, tipo, acontece um bagulho idiota, ela já vai teorizando da onde vai escalar aquele negócio. Ela vem lá, porque ela pega a Hayasaki e fala, se disfarça e tenta seduzir ele. Aí quando falha, ela continua achando ruim, que ela tentou do mesmo jeito. Então, tipo, a Kaguya não conta, essa mulher é louca. Mas aí, tipo, toda a questão da própria Micolino, no que ela entra lá, ela tem todo um pensamento de que as coisas devem ser de um jeito e o conselho estudantil não age seguindo isso e ela acha tudo errado. Só que, tipo, ela é chata pra caralho e todo mundo sabe disso. Ela, inclusive.
Então, tipo, tem toda uma questão sobre a importância desse conselho estudantil, né? Tipo, da história desses personagens. Se você vai colocar o protagonista é o conselho. Ponto. Não, o casal de protagonista é que faz a história andar, né? Assim, a história deles é que avança o tempo. Mas o conselho estudantil, num geral, é o principal mesmo. Mas, na verdade, no mangá, fala claramente nesses extras que o Ishigami que é o personagem principal. Tá escrito lá, o verdadeiro herói dessa história. Não, mas peraí. Nome de outra Pegamos o personagem que eu acho que é o herói da história. É só uma piada, mas tudo é muito Não, bom. tá no mangá. Tá nos extras do mangá. Não, mas eu acho, se você colocar pra analisar, o Ishigami é realmente o herói da história. Ele é o herói. Porque ele é o personagem que ele tem a atitude heróica. Ele é o personagem que tem a boa índole. Por mais que ele seja sombrio, que ele tenha uns gostos. Ele tem a boa índole e 8 de carisma, esse que é o problema. É porque assim, que ele sempre pensa no outro. Essa parada. Ele faz as paradas pensando no outro. Entendeu? Ele bota todo mundo na frente sempre. Ele desceu a porrada no moleque porque ele ia vazar nude da mina. Se ele dedurasse o cara, ele se fudeu por causa disso, tá ligado? Ele se fudeu. E ele não volta atrás da decisão dele. Não era ele tipo... se fudeu quieto. E é legal ver essa história, porque assim, quando a gente vê essa história, a gente vê que tipo, ele não fez aquilo porque ele tava interessado nela, amorosamente falando. Ele faz aquilo porque ele achava que era o certo a se fazer mesmo. Sim. Várias vezes ele vai fazer isso. Até, não sei se você já chegou a comentar. Vai continuar. Citando um fato da terceira temporada que começa... Tem 2 episódios, não é spoiler. Não é bem um spoiler. Que ele, por mais que ele tenha essa rixa com a Ino, com a Micolino, ele se põe na frente pra defender o orgulho. Ele tipo, defende pra ela, não fazer ela passar vergonha, por exemplo. A cena do fone de ouvido é muito bom, aquele negócio, cara. Vai tomar no cu. Mano. Depois, mais pra frente na história, quando falar um pouco dos dois, eu não sei se é nessa. Não, vai ser na próxima. Eu acho é que legal ver a dualidade dos dois e desse motivo deles se odiarem e ao mesmo tempo se darem bem, sei lá. Mas tipo, é que eles falaram nessa terceira temporada, né? Que tipo, os dois se ajudam por motivos deles e eles acham que o outro é ingrato, sendo que eles não falam nada. Tipo, não dá pra você agradecer o nada. Sabe? E os caras falam, não existe o nada sou eu. Não, se o nada é você, fala que é você. Se ficar aí se escondendo, não vai resolver porra nenhuma. Isso. Na segunda temporada, acho que já mostrava o Ishigami e a Miko antes do ensino médio lá, né? Que ele tirava o papel das costas dela e ela foi brigar com o professor. Que ela foi brigar com o diretor pra não deixar ele ser expulso. Então eles têm essa sombra um do outro ali. Sim. Eu... vendo... Os dois têm a relação mais óbvia do desenho, parando pra pensar, né? Eles são literalmente o mais óbvio. Sim. E é o mais difícil. Pelo mesmo motivo. É tipo o que você olha e fala, esses dois são um casal, acabou. Não, a primeira interação entre um e outro, você fala, nossa, vai pegar muito. Eu queria ter algumas observações para fazer, que a primeira é sobre visual de algumas coisas. Por que os olhos da Kaguya, eles são vermelhos e parece que tem um negócio assim nos olhos dela, não sei. E eu não sei se isso é alguma coisa japonês ou se isso é alguma coisa da... Ela é a única personagem da família que o olho brilha. O resto tem tudo olho negro. Tem brilho no olho. E o dela não é brilhoso. Mas eu tenho que lembrar... Mas assim, tipo, tem toda, tipo, uma teoria de cores, que eu cheguei a ver um vídeo sobre isso, do porquê, cor de olho... Teoria de cores. Não, calma. Isso é bom. Mano. E do porquê a Kaguya é sempre vermelho, o Shirogane é sempre em azul, e tem toda essa dualidade entre eles e tal. Mas assim, a Kaguya, ela é quase um personagem de terror. Não, como assim? Quando ela quer matar alguém... Não, que porra... O Ishigami olha pra ela, a mulher é o demônio, e fala, meu Deus, vou morrer. Eu morro hoje. Quando ele olha pra ela com medo... Meu testamento. Quando ele olha pra ela com medo, que a aura é cinza, o olho fica tudo zoado, o desenho, que ela tá querendo matar alguém, tipo, ela funciona muito como personagem de terror. Pelo menos nos primeiros episódios. Mas ele tem... O mangá, o anime nem tanto. Mas o mangá tem essa vibe meio que terror.
Ou uma sátira de uma suspense, alguma coisa assim. Tem. O começo é muito o mangá, a família dela, todo mundo, quando vai aparecendo aos poucos no mangá, todos eles têm uma visão vilanesca, assim, uma visão de mal. Todos eles, quando vai aparecendo aos poucos. Depois trabalha um pouco um ou outro personagem e muda um pouco sua visão deles. Mas é character design de gente ruim. Mas é character design de gente ruim, cara. Tem um que tem cara de bicheiro, brother. Tô colocando aí na tela, cara, duas vezes. Muito bom. Se você pegar, Gui, você vê que o olho dela, ele é bem opaco no meio. Isso. Por mais que ele tenha brilho dos cantos. Se você pegar qualquer outro personagem de Kaguya, você vai notar que ele é brilho no meio. Uhum. Quando você vai contar, tipo, quando você pega um anime de terror... Nossa, vou citar aqui, o Fábio vai me matar. Você pega Another, por exemplo... Peraí, Fábio, por favor. O Fábio, a cara de decepção do Fábio é muito boa. Nossa, não, Another, o roteiro é uma bosta. Mas o character design tá certo. Essa decisão de character design. Quando você pega Another, por exemplo, ou qualquer Mais outro, óbvio, tipo... Mirai Nikki, eu acho que é um dos mais óbvios. Que você vê um personagem que tem tem opacidade no olho, significa que aquele personagem ele perde a sanidade. Isso. Entendeu? Uhum. Que ele não consegue discernir o certo do errado. A Kaguya é exatamente isso. Sanidade, a gente sabe que a Kaguya não tem muito, ela só sabe obedecer Ela as regras. nunca tem. Sanidade, zero. O boneco tem zero sanidade. Então, eu tô colocando aí na tela e tem um pouco disso que o Arnaldo falou, mas realmente só tem brilho num ponto do olho, é muito estranho. Ela não tem a pupila certinho. É só ela que não tem. Ela não tem. Do elenco principal. E se você pegar as capas do mangá, principalmente o volume 1, que acho que é o que mais puxa pro terror, você vai ver que tipo, tá muito no character design. Ser desse jeito. O mangá ele gosta muito de brincar com esse negócio do terror mesmo, deixar o fundo escuro quando vai desenhar o personagem. Aquelas caras que a Kaguya faz pro Ishigami no anime, eles usam um fundo muito escuro, o olho dela fica mais fechadinho, escuro, do jeito que é a capa do volume 1 que o Fábio falou. Tipo, é bem diferente do que depois ela... Porque ela tem a cara de fofa, né? Ela tem a carinha dela de fofa quando ela faz. Mas daí, quando ela tem a parte séria ali, que entra a família Shinomiya dela ali no meio, muda totalmente, assim, a feição do personagem. Eu acho que é uma brincadeira de feição mesmo, sabe? Quando ela vai tentar manipular a própria Miko pra ela desistir do conselho estudantil. Quando ela entra no modo Shinomiya, ela perde completamente o brilho. Ela fica com essa cara, o brilho do olho dela some, fica todo preto, ela diminui, o tamanho do olho dela diminui, é um monte de coisa, é só, tipo, é detalhe, mas é bem feito. Mas o detalhe que fica maneiro, tá ligado? Tipo, é complexo, o personagem, tipo, você para pra ver, é complexo o porquê esse detalhe existe. Não, até o maneiro, na verdade, é isso, tá ligado? O que eu gosto e por gostar desse tipo de obra acontece isso, eu gosto do detalhe, eu gosto do pequeno, assim, tipo, o personagem, é fácil o personagem mudar depois que ele matou alguém de tanto dar soco, sabe? Mas assim, o arco o arco de Ishigami, com esse detalhe da face dos personagens é muito interessante. O arco do festival escolar tem um momento que o Ishigami não vê o rosto de ninguém, porque a mina apareceu ali, falou que ele estragou a vida dela, ele já entrou em desespero. Ele não enxergava ninguém ali, ele se sentia sozinho, se sentia com ninguém. Muito legal o arco, tipo, você passa o tempo inteiro achando que tá faltando boneco, caralho, por que ninguém tem rosto, tá ligado? Quando eles viram isso e mostram ele olhando pro rosto das pessoas que estão lá apoiando ele, falando que ele fez bem, não sei o que, e ele começa a aparecer o rosto deles, é muito simples, mas é muito legal, né? Eu até falo aqui, a gente fala muito mal de Nagatoro, mas Nagatoro faz isso o anime inteiro. O personagem principal, ele é recluso, quase um incel. Quase? Ele não enxerga, ele é um incel. Ele não enxerga o rosto de ninguém. As minas que aparecem, assim, a primeira vez que aparece a personagem principal, a Nagatoro, ele passa por elas, assim, não tem o rosto de ninguém desenhado. E é a mesma coisa, você fala, pô, preguiça do cara desenhar. Aí a Nagatoro para pra falar com ele e provocar ele, aí ela aparece com o rosto. As outras meninas, que são amigas dela, continuam aparecendo sem rosto, e elas começam a se aproximar dele. Aí ela começa a aparecer o rosto delas, porque ele começa a notar elas, assim, ele não só passa ignorando. Mas é que em Kaguya, a gente sente que, tipo, essa piada tá um pouco fora de controle, porque, tipo, beleza, pessoas malucas do clube de torcida, todo mundo é alegre, feliz e irrita no Instagram.
né? Eu tô só usando as palavras deles, inclusive. Uhum. E, tipo, é totalmente o contrário do Ishigami. Você não consegue entender o porquê que ele tá lá, apesar da pífia explicação dele. Só tá, essa piada aqui tá muito longa, porque não para, não tem rosto, foi engraçado na primeira cena, só para. E, tipo, quando ele para pra explicar o que tá acontecendo e toda a construção do próprio Ishigami, pra ele ser o personagem quebrado do jeito que ele é, e ele entende que ele entrou pra aquele clube pra realmente aquilo ali acontecer, puta, aí Ali é a parte sim, que tipo, aí você tem uma história, tá ligado? Ali é a parte onde você tem a construção e instantaneamente você já tem basicamente o crescimento. É instantâneo. Construiu o personagem, ele te mostra porque ele é assim e instantaneamente ele já cresce. É muito bom isso. É muito bem dirigido isso aí. Ele ainda usam, né? O artifício ponto, mas ela usa muito bem utilizado, que você tem a construção, você volta para a apresentação e a queda, a apresentação e a queda é a mesma coisa, né, daquela parte do ensino fundamental. Quando ele cai, ele tenta se reconstruir, que é o que o Shirogane foi buscar ele lá, para ele entrar pro primeiro colegial, que ele não foi expulso, então ele podia passar de ano. E tipo, beleza, te puxei, você é um ser humano da sociedade agora, todo mundo na escola te odeia porque eles não sabem da história. E ele é escorraçado pela sala dele e ninguém gosta dele, tipo, isso é mostrado já. E quando ele para e fala, mano, foda-se, eu não posso ficar atrás de uma pra mim o Fábio tá horrível. A sombra do passado de uma coisa que eu sei que eu tô certo e vou fazer algo. Esse algo dá errado. O Discord tá horrível, porque eu não entendi o que você falou, só entendi. Horrível. É você que tá ruim, na verdade. É você que não tá muito bom, Fábio. Ué. Mas eu quero reverter aqui o poder de host e pegá-lo para mim como um host experiente de podcast e perguntar pro Gui, você já viu, você que assiste muito shonen e anime ruim, já viu essas construções que a gente tá citando, essas coisas? Anime ruim todo mundo vê. Você já reparou alguma coisa criação ruim, ou evolução de personagem igual do Ishigami, assim, em algum outro anime que você já assistiu? Não vale Hunter x Hunter. Eu não assisti Hunter x Hunter também, então... Eu também não. Então não Ninguém assistiu, não vai acabar. Cara, dessa maneira não, mas eu também não acho que seja uma evolução tão grande do jeito que vocês estão falando. Eu acho que foi uma evolução, mas ela uma deu construção, na passos, verdade, né? Não, desculpa, eu falei errado. É construção. Ok. Essa construção dele do que ele é. Ok, isso perfeito, isso eu nunca vi. Realmente, é uma construção grande, mas eu também acho, Chico, que a forma como o anime conta isso, ela ajuda muito pro desenvolvimento dele. A gente estar dentro da cabeça do personagem, cara, eu acho que faz toda a diferença pra você ter uma construção dele, né? Que muitas vezes a gente fala aqui de anime que, por que o personagem tomou aquela decisão? Mas a gente nunca tá sabendo, a gente tá sempre deduzindo. Só que aqui a gente sabe por que tomou a decisão, porque é explicado incessantemente por que ele tá fazendo aquilo, porque a gente tá dentro da cabeça dele. Então, eu nunca vi uma construção assim de um personagem que, tipo, eu entenda tanto ele, que ele evolua tanto, que ele pense tanto sobre o que ele vai fazer. E realmente, nisso eu acho que é excelente. Tem arco mais pra frente que os caras vão pedir ajuda pra ele fazer alguma coisa relacionada a uma personagem que eles acham que tá saindo com um cara mais velho. Ele fala, eu não tenho que me meter com isso. Na outra vez que eu me meti na vida pessoal da outra pessoa, eu me dei mal, e só eu me dei mal. E tipo, tá aprendendo, e você entende o personagem. Mas assim, a partir de agora, eu tô falando, a terceira temporada vai começar a construir todo o arco e todas as histórias futuras. Tomara, porque... Inclusive a dele. A gente tem que lembrar... Vai, Fabião. A gente tem que lembrar uma coisa, inclusive, né? Foi tentar puxar uma coisa no passado que, tipo, 2 temporadas adaptaram, sei lá, 60, 70 capítulos do mangá, que é um mangá semanal, de comédia, tem que lembrar. Assim, ele ainda usa do artifício que as histórias são tecnicamente curtas. Então, tipo, são 3, 4 capítulos do mangá condensados em um episódio de 20 minutos. Então, tipo, cortes que acontecem, normal. Tipo, 24 episódios, a gente tem, sei lá, pelo menos vezes 3.
capítulo de mangá, tá ligado? Uhum. E, tipo, muita coisa acontece, tem toda uma parte de um crescimento, só que, assim, histórias evoluem. É normal. Um mangá que começou com uma ideia, evoluir. Tipo, tudo bem, a autora, ela tem uma ideia de desenvolvimento dessas coisas. Mas a gente tem que lembrar que mangá é mercado, e ela se tornou, né? Não sei em quanto tempo de publicação, um dos mangás-chave da Young Jump. Uhum. Ô, Fabião, mas olha só, eu sinto que... Vou comparar com outra coisa aqui que eu acho que faz esse tipo de coisa muito bem, que é Pokémon. Pokémon, ele tem aquele negócio que qualquer semana que você entrar ali, provavelmente você vai ter um episódio que você não depende de episódios anteriores pra você assistir e tá tudo bem. Mas, ainda assim, tem uma história de fundo acontecendo, tem um objetivo de fundo acontecendo ali. E foi isso que eu senti falta, pelo menos, nessas 2 temporadas agora, que eu tinha muita historinha, e aí foi aos poucos evoluindo ali alguns personagens, aos poucos conhecendo uma ou outra coisa, mas de fundo, eu não tinha uma história principal de fundo ali que eu tinha que seguir, que eu tinha que ver o objetivo lá no fundo. Acontece. O problema é que Kaguya, ele é tão bom em fazer callback que, tipo, por mais que você ache que não... Tipo, beleza, vai ver uma piada no futuro, ela vai ser engraçada, vai. Mas quando você sabe de onde ela veio e por que, cacete, tem um callback de uma piada de 100 capítulos atrás que constrói o personagem mais ainda, você fala, mano, pra quê, cara? Que verdade, tipo de One Piece é esse que eu tô assistindo? Essas 2 primeiras temporadas são pra apresentar os personagens principais. Todos eles. A partir daí começar a contar a história. Assim, pode achar lento. Tudo bem. Realmente é. Mas é cadenciado, é gostoso de assistir. A gente conhece esses 4 personagens que fazem parte do conselho estudantil, que vão estar o tempo todo na tela e a gente sempre vai ver eles fazendo alguma coisa. E a partir daí a gente começa a ver a história progredir. O background aí, o fundo, né? A história de fundo, história no geral avançar, né? E volta... Antes disso, tem alguns arquinhos ali, tipo o arco da família da Kaguya, que a gente começa a entender um pouco dela, que ela não pode sair, porque é muito rica, ela não pode ser fotografada, um monte de coisa. E depois o arco do Ishigami e tal. Aí apresenta, né? Nessas 2 temporadas apresenta os 4 personagens que a gente precisa conhecer pra história progredir. Só que voltando no que eu tava falando, porque assim, você apresenta os 4 personagens que você precisa conhecer, tirando que são 5. São 5, verdade. Então, São 5. Porque assim, a Miko foi aparecer com mais de 1 ano de publicação semanal, tá ligado? É um arco que ela vai começar a fazer sentido. É quase 2 anos de mangá sendo semanalmente. E ela é uma personagem muito importante pro decorrer da história, pra todo o resto do Conselho Estudantil. Pra todo mundo, né? Então, ela é uma personagem chave pra muita coisa que acontece, não só envolvendo ela e o Ishigami, muita coisa. Né? Ela entra pra acrescentar isso. Ela foi aparecer muito, muito tarde, tecnicamente, pra importância que ela tem. Então, assim, é uma história que vai evoluir devagar, mas a hora que ela para pra falar, ok, você já sabe o que você precisa saber, a partir de agora a história é pesada, pra mim ainda soube fazer. Eu não tô lendo 250 capítulos de mangá à toa, tá ligado? E assim, dado o nível e o teor da obra, a história é pesada. Assim, não é estupro, não é. Mas é uma história pesada, assim. Agora, né? É uma história pesada pro problema adolescente. Isso, mas é pesado. Isso. É o famoso problema com adulto. Depois, é o que eu falei. Vai, assim, a gente até discute bastante isso, eu e o Fábio Arnaldo. Da 4ª temporada, ela vai ser uma parada completamente diferente do que já saiu do desenho. A gente vai ter um tom completamente diferente da obra, e não é um tom, assim, vai perder a comédia. É o jeito que conta a história que muda. É que, na verdade, assim, hoje, o Kaguya, ele funciona nesse formato de... O Gui falou, ele é meio esporádico. Você pode pegar um capítulo aleatório que você vai dar risada. Porque ele tem uma grande muleta gigante que ele apoia a maior parte do tempo pra desenvolver onde a maioria do shonen peca que é personagem, ele apoia na comédia. Pra te prender a sua atenção no humor. A maior parte do tempo ele faz isso. Quando ele quando ele tirar essa muleta e começar a andar só com o elenco,
Que aí o negócio vai ficar feio. Que aí é a parte que ele vai te prender, ele vai te dar, tipo, mano, o que acontece agora? O que acontece agora? Que é onde todo shonen falha. Porque ele já desenvolveu os personagens, né? É assim, Porque eu você ainda... já tem tanto aprecio pelos personagens, o exemplo disso é One Piece. Você sabe, tipo, você tem tanto carinho pelo personagem, você tá tanto dentro dos personagens, que, tipo, acontece qualquer coisa com eles, você quer saber o que vai acontecer. Olha que 20 Não é igual anos se não tiver carinho pelo personagem é foda também, né? E eu vi o personagem em 2 capítulos anteriores, já acontece um negócio com ele, eu caguei pra ele, foda-se, tá ligado? Então, assim, eu não concordo muito com o Arnaldo, eu acho que ele só troca a muleta por uma bengalinha. Mas o joelho tá bom, não precisa usar a bengala o tempo inteiro, sabe? Mas, tipo, funciona, porque assim, os personagens, eles são tão... Caricatos não é bem a palavra, eles são tão únicos que alguma piada sempre funciona, então você acaba não perdendo o carisma do personagem em um episódio solto. Beleza, tem a evolução do personagem? Tem. A evolução são pequenas, porque é um anime, entre aspas, do dia a dia? Sim, mas essas evoluções são muito mais legais de se perceber. Porque quando você percebeu, já tá acontecendo há um tempo. Então, assim, e tem toda essa parte da comédia, assim, a comédia é legal, mas ele funciona, ele sabe crescer com um pouco. Beleza, tem o flashback, mas você já se importa um pouco com o personagem pra aquele flashback fazer sentido. Não é um flashback pra você se importar com o personagem. Que acontece. Flashback é pra você conhecer mais do personagem que você já tem empatia. É só pra isso. É porque a gente já viu, assim, não vou falar de nenhum específico, mas a gente já viu, o cara faz flashback pra apresentar personagem, e, tipo, desculpa, você já perdeu. Eu não quero saber da dor do cara de ter perdido o pai, se eu não sinto que essa dor ainda existe, você me obrigou a saber que ele tem. Então, tipo, meio bosta, né? Mas vocês não acham que se acontecer como o Arnaldo falou, por exemplo, de que você constrói os personagens, você faz as pessoas se apegarem aos personagens e você tá acostumado com uma comédia romântica que tá te divertindo, que tá te relaxando ali, e tem gente que tá vendo por conta disso. Se nessa próxima temporada que tá chegando a história se tornar mais séria, mais sombria, você não vai perder seu público base? Não, porque o que acontece? O arco que o Chico tá falando, ele é um arco que muda o tom da piada. Ele não tira a piada, ela ainda existe, mas ele muda o tom da piada. Só que é um arco que é comum. É bem comum, inclusive. Até em filme de comédia que ele tem 1h30 pra fazer isso, que ele tem o trecho emocional. Parte de drama. Aquela parte que a gente vai chorar a gente. Clique. Tem sempre um momento final de clique. Então, assim, clique quando ele tá gordão lá. É todo poderoso, tá ligado? Tem sempre a queda. É uma comédia, tem uma história divertida, engraçada, haha, piada, só que tem sempre uma quebra. E sempre cai. Mas isso já mostrou é muito mais caso. Não é esse arco, cara. Tipo, esse arco faz isso. Não, sim. Mas, por exemplo, um exemplo legal é o arco dele se despedindo da sala. Tipo, você se emociona um pouco. Porque você tá vendo ali uma temporada vendo aquilo e daí você, eles estão indo embora, né? É normal quando você tá você sente um pouco uma emoção. Você sente a saída, só que assim, a saída do personagem, você sente o peso que os personagens têm de deixar. De deixar aquele lugar, a conexão deles com aquele lugar. Pelos personagens, não pelo lugar. Só que o que acontece? Essa emoção é revertida em piadas dentro de uma lanchonete sobre como é que eu chamo o presidente. É a mesma coisa. O próximo arco vai ter uma hora que ele vai... O próximo, sem ser o que tá na terceira temporada, vão ter 2 arcos. Será que vai dar os 2 arcos? Não tenho essa dúvida, se cabe os 2 arcos na 4ª temporada. Mas tem um arco que eles vão pra férias com a escola ali, e uma personagem tá com um problema. Você acha que não encaixa? Acho que não cabe. Mas pode caber. Uma personagem tá com um problema, e o Milk vai ajudar. E tem todo o problema da Kaguya ser amiga dela, tá com ciúme dele tá conversando com ela sem saber o que é, e querer ajudar também ao mesmo tempo a resolver o problema depois. Então fica a piada e o arco tenso ao mesmo tempo. E em toda parte eles estão fazendo isso, a parte tensa e a piada junta. Pra até equilibrar essa parte, assim. Mas o que acontece da terceira temporada é um arco muito bom, assim, só que ele... Dali pra frente, a gente chega num arco que, tá bom, a gente vai falar, entre aspas, um pouco sobre a vida. Isso aqui é uma comédia romântica? Então eu vou fazer uma coisa, eu vou falar sobre romance.
Porque não é uma comédia, é uma comédia romântica. Então, assim, a comédia vocês entendem, você vê ela acontecendo. Mas o romance adolescente, ele é complexo por causa disso, disso e disso, tá ligado? E eu acho importante parar pra falar. O ponto da terceira temporada é que ela vai resolver os pontos que precisam ser resolvidos pra história poder seguir. É isso que a gente precisa saber. E no momento que os dois estiverem namorando, por exemplo, acabou o anime? No momento que os dois estiverem assumidos, acabou? Eu me arrisco a dizer que começou o anime ali. Eu também. Isso aí. A gente descobriu a Grand Line. Ali é a Grand Line. Tipo, Ali é a Grand Line. Chegamos Porque a gente achou que tava acabando, não. Começou ali. Entendi. Bom, senhoras e senhores, eu acho que é isso. A gente falou aqui de forma resumida sobre as primeiras temporadas. Deixa eu te cortar rapidão aí, Gui. Porque uma coisa muito legal que a gente fala muito de Kaguya o tempo todo é que ela é muito... Ela vai muito pro lado óbvio, simples, assim. Isso. Que, tipo, tava na cara. E que é bom, né? Não precisa ter um, tipo... Puta do exagero foda, assim, pra você achar um negócio, puta, que incrível, virou uma deusa do passado. Ninguém liga pra essa merda. Não, mas uma parada, acontece. é sempre uma parada que tava na nossa cara. A resolução de alguns problemas é um negócio que tava na nossa cara. É uma coisa simples, às vezes, que a gente já esperava, sabe? E que já tava na nossa cara e a gente só ficava imaginando um negócio gigante. Mas já tem aquele próprio o capítulo que foi pro OVA, que eu não sei que aquele capítulo tá naquele OVA, acho que eles acharam muito engraçado e tiveram que colocar em algum lugar. Da piscina? Ou do Masterchef? Não, o do Masterchef, que é tipo... Do Masterchef. Pá, começamos uma discussão idiota sobre fazer arroz frito. Como faz arroz frito? Conselho estudantil de Kaguya. Acontece de vez em quando, do nada eles estão tendo que jogar o jogo da vida de carta que a Fujiwara escreveu. Nossa senhora. O melhor desse capítulo é o Ishigami falando pra ela, ó, você tem que resolver esse negócio aqui, isso aqui você tem que mudar, tem que acabar com a morte súbita. O jogo é uma merda, Sim, mal tipo, estruturado pra caralho. Os caras começam a discussão sobre como fazer arroz frito, que vira um concurso sobre fazer arroz frito, que toma proporções completamente desnecessárias, e acontece que o presidente ganha porque ele sabe fazer arroz frito melhor que todo mundo, porque ele é pobre. Não é melhor. Ele é mais... Ele tem mais amor no arroz frito dele. Não é nem questão de ser melhor. Aquele As episódio pessoas da comem salsicha, com dó, chorando. Arnaldo, o episódio da salsicha, que tipo, quem come salsicha é pobre, e aí, tipo... ela, nossa, salsicha, meu Deus. E ela, tipo, caralho, salsicha em formato de polvo. E essa é outra piada de callback, Coisa né, linda. Nossa, ele realmente é pobre. É muito bom, velho. Vai Gui, isso é muito idiota, aqui era um cara. conflito de realidade absurda, cara. É tipo, sei lá, o neto do Silvio Santos no BBB. É a mesma coisa. A inocência, a piada da inocência é muito bom, velho. Ela chega com a marmita feita por o chefe mais foda do Japão, não sei o quê. E aí, tipo, ninguém dá bola, porque não é uma salsicha em formato de polvo. Não tem salsicha formada de polvo, não quero. Mano, é muito bom. É tudo porque ela não quer pedir uma salsicha, ele tem que oferecer. É muito bom. Os cara perderam tempo pra fazer a Kaguya morrer de rir com piada e pinto. Verdade. Nossa, por quê? Porque ela é louca, a Kaguya é completamente anormal. Na verdade é uma adolescente, né? No fim é tipo... Não, ela é uma adolescente com um cérebro de 8 anos. Ela é adolescente tardia. Sim, tardia. Porque ela, na verdade, até quando vão falar sobre sexo lá, ela não tá preparada pra conversa, né? Porque ela não entende o que é aquilo. Então... meio que ela tá subdesenvolvida por conta da família dela. A Kaguya que é muito engraçado. Tipo, na primeira vez, mas eu já tive. Era o meu sobrinho. Tipo, do quê? Tô doente! Então, tipo... Sim. Engraçado que no fim das contas, na história toda, ela é a segunda personagem a fazer sexo. Opa, isso é spoiler? Tá. Acho que a primeira é spoiler. Não, a primeira não é spoiler. Não é spoiler não mesmo. Não, foi contado já. Mas, Gui, você achou Kaguya ruim? Você que é um cara de shonen? Cara, não achei ruim, mas eu fiquei vendo e, tipo, achando engraçadinho, sabe? Tipo... Mas esse é o ponto. Isso. É porque, assim, quando eu saio de Kaguya, do anime, que eu tava vendo, até a segunda temporada, e começo a ler o mangá, e eu vejo pro lado que aquilo vai, e eu falo, caralho,
Tomara. Como pode? Tomara e eu vou ficar feliz se isso acontecer. Não, porque não, o ponto vai, é assim, tipo, assim. cara, você pode falar o que você quiser, mas, tipo, eu vou assistir os outros animes, assim, cara, e eu fico esperando, caraca, o que vai acontecer, tipo, nossa, lançou episódio novo, lançou episódio novo do anime X, eu fico, caraca, será que tal personagem vai fazer tal coisa? Será que tal coisa vai acontecer e tal? E isso, pra mim, é parte das coisas que eu gosto pra ver histórias e conhecer animes novos, sabe? Que eu fico curioso pra ver o que vai acontecer. Demora um pouco pra Kaguya pra esse lado. Isso é verdade. No começo eu é um acho pouco mais. Eu acho que pro escolar. Guilherme, Spy Family vai ser uma obra mais adequada, então. Porque Spy Family tem bastante linearidade na história. Mas já que ele já viu as 2 primeiras temporadas, vale ele acompanhar essa terceira, porque a partir da 4ª vai ser. Não, na terceira já muda. A terceira vai começar a mudar o tom. Vai começar a namorar o tom novo. O arco do festival escolar é muito longo. Nossa, muito longo, é um arco longo, de 12 episódios. É um arco longo, mas assim. Mas é bom, é um arco muito bem montadinho. No quesito adolescente, é claro. Tem que lembrar essa parte. Sim, mas eu tô muito curioso pra saber como vão dirigir o festival escolar, porque, tipo, no mangá ele é maravilhoso, assim. O jeito que o roteiro dele, o jeito que a Saka escreve o negócio é absurdo. Pra mim beira beira, tipo, o novo, assim. Tipo, eu acho ele longo. Eu acho ele longo. Podia ser eu não acho ele tão longo, porque ele não cansa. Não cansa, mas é longo. Comparado aos outros arcos. E o atual é porque é a primeira perspectiva da linearidade real, assim, que você sente a linearidade na sua frente, entendeu? O festival esportivo, tipo... O festival esportivo, ele existe nebulosamente até que ele acontece, tá ligado? Ele flerta com isso, cultural, né? não. Eu não vejo o tempo passando assim, não. Tipo, normalmente, os episódios pra mim, eles são bem rápidos e eu gosto disso, porque eles não ficam muito tempo na mesma piada, entendeu? Mas ele te entretém bem, né? Sim, entretém bem, né? Ele é divertido de assistir. É divertido de assistir. Não, na verdade, eu fui pro mangá com esse que anime divertido de assistir. Só que a partir da terceira temporada é um pouco diferente. Não vou falar que ele deixou de ser divertido, mas eu esperava uma parada. Bem divertido. A diversão vira outra. Essa parada. Eu esperava uma parada leve. E aí vai ter hora que você tá chorando por causa de uma personagem que tá indo embora. Ou nem vai embora no fim das contas. Ou vai. Vai? Ou tá comemorando, né? Dependendo do jeito que é. Cabe discussões. Mas acho que é isso. Bom, senhoras e senhores, então esse foi o Tasquete de Kaguya. Falamos aqui um resumão, na verdade, sobre Kaguya. A gente não pode nem dizer que foi simplesmente só a primeira e segunda temporada. A gente fez um resumão geral sobre o que é a obra e a gente passa a acompanhar agora a terceira temporada por pacotes de episódio aqui, que eu acho que é até interessante, né? Talvez por como ela tá se desenvolvendo agora, né? Talvez a gente vê depois se a gente fala sobre mais algum anime ou não. Às vezes espera dar mais episódios de Spy Family. Pode falar sobre Spy Family. Dá pra ir alternando, né? Então, fazer um pacotão. Que talvez seja até mais... Pelo menos provavelmente eu vou gostar mais, né? Mas não que eu não tenha gostado de Kaguya, mas eu acho que... Sim. É comédia também. Eu acho que temática de espião. E, cara, a temática de espião criança bem demais, escrita. assim. Criança bem escrita, cara. Eu cresci vendo James Todo mundo Bond. bem escrito. Eu cresci vendo James Bond. Temática de espião pega eu demais. Menos Missão Impossível, que Missão Impossível é chatíssimo. Gosto. Não! Gosto. Não é isso que eu gosto. Suportável. Não, porque o espião, a parada legal do espião é a galhofagem. É o cara ter um relógio que ele sai voando, que ela sai uma merda assim que tem no 007. O Missão Impossível, ele tenta, eu sou sério, e aí do nada o cara tá com uma máscara tosca que tira a pele e vira uma pessoa. Eu não gosto disso, tá ligado? Eu gosto da galhofagem, do espião chegar a falar o nome dele, foda-se. Isso é o foda. O vilão genericaço, o cara com pistola de ouro, toma no cu. Isso é o maneiro. Bom, a gente pode ver então Spy Family também aí. Spy Family é maneiro, Talvez seja a gente pode fazer eu realmente não esperava o Chico perder tanto pra Spy Family. É bom. Eu realmente não esperava que fosse tão bom. Eu vou esperar acabar o anime pra eu ler o mangá. Capítulo 2, capítulo 20 do mangá. Vou ver o anime e depois eu leio o mangá. Eu falei, tá bom.
Passou uns 3 dias, um print do mangá. O Chico manda um print do mangá no WhatsApp. Eu falei, ué. Bom, Mas esse aqui é o capítulo 30. o Arnaldo, diga para as pessoas onde elas podem encontrar você nas internets. Não me encontrem, ponto. Em twitch.tv/10casttv. Olha aí. Live basicamente todos os dias, ou eu e o Chico fazendo live aí, hein? Muito bom. Jogos Pode falar aleatórios. direto também. Era pro Guilherme estar também, se ele não fosse um preguiçoso. Mas aí eu participei no chat. Não. Participe no chat. Ô Chico, diga para as pessoas onde elas podem encontrar você e o DiceCast. DiceCast TV, Twitch praticamente todo dia, eu ou o Arnaldo fazendo live. Spotify em 10cast RPG. Quinta-feira vamos ter uma live diferenciada. A partir das 18 horas, 18h30, entre 18h30 e 19h, na Twitch. Vai ser bom. Com convidados especiais. Vai ser bom. Pode falar outra temática? Podcast E o Fábio? Gente da galera lá de cima da podosfera. Mas pode falar a temática ou é surpresa? RPG. Que não é a surpresa, no fim das contas, né? É que o DiceCast é sobre RPG, né? Não achei muito surpreendente. Ô, Fábio, diga para as pessoas onde elas podem encontrar você e seus textos maravilhosos, engajantes. Você encontra textos que eu escrevi que não são tão interessantes quanto o roteiro da Akasakaka, mas fazer o quê, né? Eu não sou uma japonesa de talento. Em watchpad.com/Fábio Jacobson. Tem lá, assim, um bagulho. Mas se você gosta de Kaguya, você gosta de piadas e talvez você goste de ironias, não tem nada pra sei lá. Tem Masmorras do Terror. Olha aí, que beleza. Mas acho que só. Talvez Viajante. Viajante era meio irônico, eu lembro. Faz tanto tempo. Queria dizer aqui que a gente acabou de atingir um novo achievement aqui, que é transmita um total de 250 horas. Meu Deus. Transmita. Nossa senhora. 250 tempo, hein? Perdidas da vida. É tempo, dá pra ter zerado Witcher. Ou não. Isso Skyrim, dá um dá pra jogar 250 horas de Skyrim. um total tá de aqui. 10 dias e meio streamando Quer fazer direto. o cálculo, não deu tempo. Nossa senhora, é muito tempo. A gente coloca 10 dias, o cara fala, não, um pouquinho, mas você imagina 10 dias seguidos de live. Não é tipo uma streamando parada. seguido, assim, seguido. Sem parar, tal. Não é uma 24 horas, tá ligado? Rapaz. Muito bom. Continuem conosco. E se vocês quiserem mais Se a conteúdo... se a gente fizesse 8 horas de live por dia nesse tempo, daria... 8 horas já é um número absurdo, assim, tá ligado? É pra trabalhar pra Twitch. Já daria 30 dias de live. Ou seja, é muita coisa. E se vocês quiserem acompanhar, curtir mais conteúdos aqui como esse, toda terça-feira ao vivo às 9 da noite em twitch.tv/Papo Profundo, você tem a nossa live falando sobre Kaguya, Spy Family e outro assunto do mundo dos animes aí. Semana passada, por exemplo, nós falamos sobre como construir um vilão. Olha que maravilha. Nós falamos porque o Frieza é o melhor vilão de todos. E, além disso... Você matou o Kuririn. E você matou o Kuririn. Exatamente. E também nos procure um dia depois da terça-feira, um dia eu digo 24 horas, você vê lá no nosso YouTube, procura lá por Papo Profundo no YouTube separado, Papo Profundo separado lá, ou junto, tanto faz, você nos encontrará com esse episódio maravilhoso salvo para você poder comentar, e a gente vai ler aqui ao vivo. O Fábio promete que ele vai ler o seu comentário aqui. Deixa eu falar de mais duas coisas antes de encerrar totalmente essa live. Eu e o Bruno estamos fazendo alguns jogos aleatórios lá no Meio Tempo, em twitch.tv/Meio Tempo Esportes. Muito bom. Entre no meu Twitch lá, no meu Twitter lá, que vocês acham o link. E tem também a Twitch do Bruno, /pato do blog aqui na Twitch também. Quando ele tiver com mais tempo, o Bruno vai terminar umas coisas agora em maio, vai ficar mais livre, a gente volta a streamar também alguns animes lá. Ou fazer o que ele tem feito lá também. Muito bom. Bom, então é isso. Procurem lá o Papo Profundo Twitter, TikTok e Quai. Você nos encontrará. E também a gente vai ler seu comentário em qualquer uma dessas redes sociais. Então, comenta lá que a gente lê aqui. Então, foi um prazer imenso estar com vocês. Adeus. Valeu. Guiri.